Eu trabalhei no açougue local para um cara chamado Jorge. Se eu não soubesse de nada, diria que aquele homem foi enviado do próprio inferno para uma missão: ser açougueiro. Quanto mais tempo trabalhava lá, mais fundo eu caía na armadilha dele. As regras para o trabalho não eram como nenhuma outra que eu já tinha tido antes. Elas eram estranhas, quase paranoicas, embora eu nunca as questionasse. Não até a noite em que quebrei uma delas. Foi aí que tudo mudou. Aceitei o trabalho para ganhar um dinheiro extra, mas agora estou enfiado demais nisso. Coisas aconteceram que não podem ser revertidas. Ele não pode e não vai parar a menos que alguém o faça. Com o que aconteceu em toda essa saga, temo que terei que ser a pessoa que irá pará-lo. Nunca pensei que seria colocado em uma situação como essa, mas aqui estou eu. Espero poder dar um fim a isso, mas caso eu desapareça, quero que as pessoas saibam minha história. Você precisa saber a verdade sobre o açougue Carne Perfeita e o monstro por trás do balcão. Tudo começou há alguns meses. Eu tinha terminado a semana dolorido, sujo e morto de cansado, assim como as 3 anteriores. Eu estava trabalhando em um emprego temporário em um centro de distribuição no segundo turno. Trabalho temporário não promete muito mais do que dores musculares e algumas notas de dinheiro amassadas no final da semana. Minha vida era um ciclo de tormento, um inferno literal do qual eu não conseguia sair. Mas claro que a gente se submete a isso por dinheiro para sobreviver. Na época, não havia como eu encontrar algo melhor com o meu passado desprezível como ex-presidiário. Eu tinha me metido em alguns problemas com drogas quando era mais novo, o que me fez perder quase todos os bons empregos. Não posso dizer que culpo a sociedade, no entanto. Uma acusação de crime não parece muito boa em um currículo e ninguém quer correr esse risco se puder evitá-lo. Morava na garagem do meu primo naquela época. Não havia ar-condicionado e nem paredes isoladas, apenas pisos de concreto e tijolos. Passei um fio de extensão pela janela para um ventilador que funcionava quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era o único alívio que eu tinha do calor opressivo do verão. O salário miserável que eu ganhava por semana era gasto principalmente com comida e para pagar meu primo por ficar na casa dele. A única parte boa era que ele tinha um pequeno banheiro embutido na garagem, então eu não precisava subir para usá-lo. Honestamente, eu mal sobrevivia. Minha vida precisava de uma mudança. Era uma sexta-feira à noite e o fim de mais uma semana de trabalho exaustiva quando cheguei na estação de metrô para ir embora. O sol já havia se posto no horizonte, o ar espesso com umidade, tornando difícil respirar. Em direção à entrada, vi um pedaço de papel amarelo, manchado, enrolado nas bordas, preso em um quadro de cortiça desorganizado do lado de fora da porta da estação. Estava escrito à mão, com um marcador preto, borrado pela chuva. Mal era legível, mas por algum motivo me chamou a atenção. Caminhei até o quadro de cortiça, pegando o papel na mão. Estava escrito: precisa-se de ajudante, açougueiro aprendiz, sem experiência necessária, dinheiro pago semanalmente, tratar com Jorge. Logo embaixo, o endereço e um número. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo, deixando as palavras se instalarem em minha mente. Açougueiro aprendiz. Parecia algo com o qual eu poderia crescer, algo real. Eu não seria apenas um número em um turno em algum depósito de merda. Não, eu seria alguém. Alguém de quem as pessoas dependessem para entregar carne fresca todos os dias. A perspectiva de um trabalho duro e recompensador me atraiu. Sempre quis pertencer a algum negócio. Pensei que talvez essa pudesse ser minha chance. Eu poderia realmente aprender algo com isso e talvez conseguir meu próprio lugar um dia.
Ser pago em dinheiro semanalmente também não era ruim. Para mim, isso significava que provavelmente seria por debaixo dos panos e livre de impostos, sem nenhuma agência de jovem aprendiz levando parte da minha grana. Eu liguei para o número na tarde seguinte. Um homem com uma voz profunda e rouca atendeu no primeiro toque. Açougue Carne Perfeita. Como posso ajudar? Ele perguntou. A ansiedade me percorreu. Eu só tinha feito isso 1 ou 2 vezes antes, quando era mais novo. Olá, meu nome é Tom. Eu estou ligando sobre a vaga de açougueiro aprendiz. Me disseram para tratar com Jorge. Falei, mostrando claramente meu nervosismo. Você tem 2 mãos? Ele perguntou severamente. Sim, eu respondi, sem pensar em como a pergunta era estúpida. Você tem medo de sangue? Não, senhor, respondi. Venha hoje à noite, às 8. Use botas. E desligou. Segurei o celular na minha orelha por 1 minuto ou mais depois que ele desligou, em choque. Eu tinha ficado tão nervoso que quase me convenci a não conseguir o emprego. Claro que, antes de ligar, tentei não criar expectativas, mas, de alguma forma, eu tinha conseguido o emprego. O primeiro pensamento que me veio à mente foi como isso poderia me levar a sair da garagem do meu primo. Pensei que esse caminho possivelmente me permitiria me mudar para meu próprio lugar em algum momento, onde eu poderia experimentar a verdadeira liberdade. Comecei a sonhar grande. Eu agora poderia pelo menos começar a seguir em frente com minha vida. Pode ser lento e difícil, mas pelo menos estaria indo na direção correta. Comecei a pensar em como o trabalho poderia ser. Haveria câmaras frias, facas afiadas e talvez um avental manchado de sangue. Trabalho duro, com certeza, mas não sem sentido. Este trabalho tinha um propósito. Eu finalmente teria um também. Tirei uma soneca por algumas horas antes de me vestir e ir para o açougue. O lugar parecia que estava lá desde antes da guerra. Na esquina ficava um pequeno prédio quadrado, escondido atrás de um tiro de guerra fechado. O prédio de tijolos vermelhos se destacava em meio a todas as vitrines modernas. Parecia que tinha sido arrancado do passado e colocado diretamente naquela esquina. Não havia sinalização, exceto um cutelo de metal parafusado a um poste inclinado que tinha Carne Perfeita escrito em fonte cursiva. Examinei o exterior quando me aproximei da porta da frente. Não havia horários listados e nem luzes na frente para os clientes. O lugar honestamente me assustou. Por um momento, tive dúvidas. Talvez eu devesse apenas ir embora, pensei. Apenas voltar para o meu emprego temporário provavelmente não seria bom nisso de qualquer maneira. Fiquei parado, olhando para as janelas, quando um carro que passava buzinou para um gato que tinha corrido na frente dele, me tirando do meu transe. Sacudi os sentimentos de pavor e reuni coragem para abrir a porta da frente e entrar. O sino acima da porta tocou quando entrei. O interior estava frio e cheirava a serragem e cobre. O lugar tinha uma vibração estranha. Não era como nenhum açougue que eu já tinha estado antes. Tinha o tipo de aroma que rasteja para suas cavidades nasais e constrói um ninho lá, nunca deixando você esquecê-lo. Algumas cadeiras vazias estavam encostadas na parede ao lado da porta. Elas eram vermelhas e cobertas de poeira. Pareciam que não eram usadas há anos. Ao lado dessas cadeiras havia um antigo suporte de jornal que continha 2 jornais enrolados e amarelados. Caminhei e peguei o jornal, interessado em qual poderia ser a data. O texto estava quase todo desbotado, mas consegui distinguir uma data fracamente impressa no topo do primeiro jornal. 19 de fevereiro de 1979. Uau! Esse lugar é bem velho, falei em voz baixa enquanto investigava o jornal.
Eu sabia que os açougues não eram muito populares nessa região, mas imaginei que pelo menos teria um jornal com a data correta na frente. Coloquei o jornal no lugar e caminhei para mais dentro da loja. Me inclinei sobre o balcão da frente, olhando para o corredor na parte de trás. "Olá!" eu gritei. "Jorge, você está aí? Sou eu, Tom", falei. Não recebi uma resposta, mas pude ouvir um barulho de esguicho vindo de dentro da loja. A curiosidade me dominou quando abri a pequena porta que separava a frente da loja do resto dela. Espreitei atrás de uma cortina, de onde eu tinha ouvido os sons vindo. Um homem estava em pé perto da serra de ossos, mãos e braços cobertos de sangue. Ele cortava um pedaço grande de carne que parecia um presunto. O homem parecia magro, com cabelo prateado, cortado rente ao couro cabeludo e olhos que não piscavam, mesmo quando o cutelo batia na carne e no osso. Ele olhou fixamente para a carne enquanto cortava, nunca se esquivando de seu trabalho. Além disso, usava um casaco branco de açougueiro que tinha sido lavado tantas vezes que as manchas de sangue pareciam uma pintura em aquarela. Longas manchas de sangue se misturavam umas às outras, misturando tons de vermelho e rosa em uma mancha homogênea. Jorge?" eu perguntei timidamente. Ele parou abruptamente, congelando seu balanço do braço no ar. O cutelo pairava acima de sua cabeça, pronto para ser enfiado na carne mais uma vez. Ele virou a cabeça rapidamente para mim, abaixando lentamente a lâmina para a tábua de corte. "Você é o garoto que ligou?" ele perguntou. "Sim", eu respondi, engolindo meu nervosismo. Ele olhou para baixo, colocando o cutelo na mesa, pegou um pano e começou a se limpar. "Você come carne?" ele perguntou, olhando para seus braços enquanto os limpava. "Claro", eu respondi confiantemente, tentando impressioná-lo. "Bom, veganos não duram muito tempo aqui", ele disse, rindo alegremente. O homem se inclinou sobre a mesa e mexeu em alguns itens. Em seguida, me jogou um par de luvas e um avental preto grosso. "Nós começaremos agora", ele disse com um sorriso largo e intenso. Pensei que haveria algum tipo de orientação ou um tour, mas não. Jorge se virou para a mesa de corte, continuando seu trabalho. Fiquei confuso. Ele esperava que eu começasse a trabalhar sem instruções? Pensei que este poderia ser meu primeiro teste. Talvez ele quisesse ver se eu aguentaria trabalhar ali. Amarrei o avental em volta da minha cintura e coloquei as luvas nas mãos antes de me aproximar lentamente da mesa de corte ao lado de Jorge. Ele me lançou um olhar, sorrindo ironicamente e murmurando algo em voz baixa que não conseguia ouvir direito. Ele pegou outro pedaço de carne, deslizando-a pela mesa. Com um movimento rápido, Jorge levantou seu cutelo e o bateu contra a madeira, dividindo facilmente a carne e cortando o osso ao meio. Vê-lo cortar tão facilmente me deu náuseas. O som da carne e dos tendões rasgando, junto com o som doentio do osso quebrando, fez minha pele se arrepiar. Fiquei ali, petrificado demais para me mover, observando seu movimento. Ele virou para me olhar, seu sorriso rapidamente se transformando em uma carranca. "Você não vai desistir de mim, vai?" ele perguntou. Meus olhos instintivamente se voltaram para o cutelo ensanguentado. Suas mãos o agarravam com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Levantei meu olhar para seus olhos, que estavam cheios de foco intenso. Não, senhor", eu gaguejei. "Eu só estava apenas observando você antes de começar." Entrei no jogo dele, não querendo ser demitido no meu primeiro dia. Jorge soltou uma respiração e colocou o cutelo, enxugou as mãos no avental e as ergueu na minha frente. "Se você quer manter esse emprego, garoto, você tem que seguir as regras", ele disse.
Sua voz ressoou com imenso peso, martelando em meu cérebro que suas regras não eram apenas políticas, eram leis. Ele levantou um dedo. Regra número 1: nunca se atrase. Ele disse, nunca quebrando o contato visual comigo. Nós trabalhamos enquanto a cidade dorme. A loja abre às 8 da noite em ponto e fecha às 4 da madrugada. Se você perder um turno sequer, não volta. Um segundo dedo se ergueu de seu punho. Regra número 2: não converse com os clientes, a menos que eles falem com você primeiro. E se fizerem perguntas, quaisquer que sejam, mantenha suas respostas curtas ou venha me chamar. A pele em seu rosto se contraiu e a intensidade em seus olhos atingiu o pico quando ele levantou um terceiro dedo. Regra número 3: fique longe da câmara fria número 7. Não me importo se ela está destrancada, vazando ou fazendo barulho. Você nunca deve chegar perto dela. Nunca. Depois que ele me contou a terceira regra, a intensidade em seus olhos pareceu se dissolver tão rapidamente quanto havia aparecido. Jorge sorriu e abaixou a mão. Simples. Por enquanto é isso. Certo? Ele disse. Balancei a cabeça, tentando esconder o frio subindo pela minha espinha. Não importa o quão desconfortável fosse, eu queria provar a mim mesmo que eu poderia fazer isso. Eu teria que seguir suas regras, quer eu gostasse ou não. Continua. Até a próxima. Obrigado.